Olá, turma, tudo bem? Vamos começar a nossa aula hoje, tá? A gente já tem falado um pouquinho sobre produtos notáveis em algumas aulas nossas, então dá uma parada aí um pouquinho, peguem lá a apostila de vocês, abram na página 15. Vou deixar anotado aqui. Depois vocês podem continuar o vídeo enquanto vocês pegam a apostila, tá bom? Então, gente, ficaram alguns exercícios pendentes que eu vou fazer hoje, de correção, que já era lição de casa há um tempo, e depois a gente vai avançar um pouquinho, tá bom? E aí, na nossa aula presencial, eu vou tirar algumas dúvidas com vocês em relação a esses conteúdos. Então, vamos lá, gente. Produtos notáveis, né? Ele se apresenta de diversas formas. Na verdade, três formas nós vamos ver hoje, né? Vamos rever duas que nós já vimos, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. E vamos ver a outra que é o produto da soma pela diferença. Já vamos ver já, tá bom? Bem, eu já expliquei diversas formas de resolver isso, mas eu vou deixar essa frase, que eu acredito que é um jeito bem mais simples quando a gente grava essa frase para resolver esses exercícios desses dois jeitos, tanto o quadrado pela soma como o quadrado pela diferença. Tudo bem? Eu tenho dois termos entre parênteses e elevado ao quadrado. Esses dois termos podem estar numa operação de soma, como esses dois termos podem estar numa operação de subtração. Quando acontecer essa situação, exemplo, 2x mais y ao quadrado. Tá vendo? Eu tenho ele pela soma, eu tenho um termo que é diferente desse outro termo. Nós vimos isso em expressões algébricas, né? Termos diferentes, onde eu não posso somar. É lógico que não vai estar lá 2 mais 2 ao quadrado. Tudo bem que também seria, mas não é desse jeito que a gente vai resolver, tá bom? São termos diferentes. A gente vai até brincar com alguns números para ficar fácil o entendimento disso. Mas isso seriam dois termos elevados ao quadrado numa operação de soma. Como eu posso ter também esses mesmos termos numa operação de subtração elevado ao quadrado. E aí, quando eu tenho o quê? O quadrado do primeiro. Nesse exemplo aqui que eu dei, deixa eu pegar uma outra caneta. O quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? Não é 2x? Eu vou elevar o 2x ao quadrado. Tudo está ao quadrado, até o número que está na frente. Quanto que é o quadrado de 2? O quadrado de 2 não é o quadrado não significa, olha lá na potência, que eu vou repetir o número duas vezes. A quantidade que está o expoente indica a quantidade de vezes que eu repito a minha base num processo de multiplicação. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, e 2 vezes 2 dá 4. E o x também não está ao quadrado, gente? Mas aqui é x ao quadrado. X não dá para eu resolver, x vezes x, que é a mesma coisa que o x ao quadrado. Então, eu deixo desse jeito, o quadrado em cima do x. Continua a frase, ó, o quadrado do primeiro, mais, ó, porque é pela soma, coloca o sinal de mais aqui no termo central. 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro, né? 2x? Ó, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. 2 vezes o primeiro. 2 vezes x, 2 vezes 2, 4, 4x. E aí, vezes 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Quem é o segundo? É y. Então, 4x vezes y. Então, não dá para a gente resolver essas letras, escreve lá, 4xy. E aí, mais, aqui vai mais de novo, o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o y, só colocar lá y ao quadrado. Tudo bem? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui embaixo. O que vai mudar no quadrado da soma pelo quadrado da diferença? O sinal do termo central, que vai ser menos. Aqui não era mais o termo central, ó. Esse é o meio, ó, o termo que está no meio. Ó. Lembrando que o que separa um termo do outro é o sinal de mais e menos, lembra? Então, ó, esse é o termo central. A única coisa é que esse vai ser negativo. Mas, ó,
O quadrado do primeiro, pega o primeiro, eleva o quadrado, 4x ao quadrado. Menos, olha lá, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes o primeiro, que deu 4x, vezes o segundo, que é o y, 4xy, mais, aí o terceiro termo é sempre positivo, mais o quadrado do segundo. E aí a gente resolveu. Vamos para o exercício que a gente vai ficar mais fácil. Então, esse daqui eu já expliquei na aula passada, vamos dar continuidade aqui, ó, no exercício 1. Vamos montar pela frase, eu tenho P mais 7 ao quadrado. Então, o P é o primeiro, 7 é o segundo. Então, vamos fazer lá a frase. O quadrado do primeiro, quem é o primeiro? P. P é o quadrado. Mais, porque é pela soma, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes P, 2P. Vamos escrever aqui, ó, mais, vou fazer passo a passo, 2 vezes o primeiro, 2 vezes P, vezes o segundo, que é 7, mais o quadrado do segundo, 7 ao quadrado. Agora, vamos continuar o que a gente consegue resolver, ó. P já está lá, P ao quadrado. O 2 eu posso fazer vezes o 7, porque está no processo de multiplicação, eu consigo, né? 2 vezes 7, 14. Aqui é mais, ó, mais 14, P, porque o P eu não consigo resolver. Mas quanto que é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado não é 7 vezes 7? E 7 vezes 7 dá 49. E aí acabou, tá? Vamos ver esse segundo aqui, ó. O quadrado do primeiro, m ao quadrado. Mais, que é pela soma, mais 2 vezes o primeiro, que é o m, vezes o segundo, que é o 9. Mais o quadrado do segundo. Agora vamos resolver o que a gente consegue. Copia o m ao quadrado. O 2 vezes o 9 dá 18. 18 o quê? Sobra o m. Deixa ele lá do ladinho do 18. Mais 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Pronto, acabou. Tá? Esse daqui é a mesma coisa. Quem é o primeiro? O primeiro é o x. Quem é o segundo? É o 3 meios. Ixi, agora é fração. Não tem problema, a mesma coisa, só seguir o passo a passo. Vamos lá. O quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais, que aqui é mais. 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3 meios. Mais o quadrado do segundo, que é 3 meios ao quadrado. Vamos continuar. Vou continuar aqui embaixo, ó. X ao quadrado a gente copia. O 2, aqui eu posso fazer o 2 vezes esse 3 aqui em cima. Embaixo do 2 não tem nada, professora. A gente põe o 1 para fazer vezes o denominador. Lembra na multiplicação? Quando a gente tem aqui, ó, no cantinho. Vamos aproximar esses termos, ó. Eu tenho uma multiplicação com fração. Então, eu vou colocar que é um número inteiro, mas 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 1, que dá 2, não é? Então, eu coloco um 1 lá embaixo. Aí, eu faço numerador vezes numerador, 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 2, denominador vezes denominador, né? 1 vezes 2, 2. 6 dá para dividir por 2. Quanto que dá 6 dividido por 2? 3. Então, aqui vai dar mais 3 e sobrou o x aqui, ó. Coloca lá o x. E aí? Quanto que é 3 ao quadrado? 3 meios ao quadrado, não é? Aqui, ó, 3 meios ao quadrado. Não é a mesma coisa que 3 meios vezes 3 meios? É. Faz lá, numerador vezes numerador, 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 2, 4. Então, mais 9 quartos. Parece difícil, gente, mas não é se vocês seguirem o passo a passo, tá? Continuando, agora vamos brincar um pouquinho com o número. Vamos transformar esse número num processo de produto notável. Quem é o 51 ao quadrado? Seria 51 vezes 51, né? Vamos transformar ele num produto notável. Então, 51 é um processo de soma. Para virar 51, eu posso somar vários números, dariam. Mas vamos fazer um número fácil para a gente. 51 é 50 mais 1.
não é? Então, vamos fazer lá, 50 mais 1 ao quadrado. Como ficaria isso? O quadrado do primeiro, quem é o primeiro? É o 50. Põe lá, 50 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é 50, vezes o segundo, que é o 1, mais o quadrado do segundo. Pronto, agora a gente consegue resolver. Quanto que é 50 ao quadrado? Não é 50 vezes 50? Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Fala para mim, quanto que é 5 vezes 5? 25. Agora sobrou 2 zeros aqui. Acrescenta depois os 2 zeros. Então, ó, já deu 2.500. Mais 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 1 dá 100. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. Agora soma tudo. 2.500 mais 100, 2.600. Mais 1, 2.601. Tá bom? Então, vamos avançar um pouquinho. Ó, pessoal, dá uma parada aqui no vídeo para vocês fazerem essa correção, para aí vocês irem para o próximo, tá bom? Então, só para não perder, pausa o vídeo, corrijam com calma e avança um pouquinho. Opa, passei, voltou. Agora, nesses exercícios que tinha sido proposto, eles são pela subtração. Vamos fazer do mesmo jeito, ó. O quadrado de quem é o primeiro? É o D. O quadrado do primeiro, D ao quadrado. Olha, é pela subtração, então o termo central é negativo. Menos 2 vezes, vou escrever aqui, ó, o termo central, ó. 2 vezes o primeiro, que é D, vezes o segundo, que é 5. Ó, multiplica 2 vezes 5, 10. 10 e copia o D. Aí depois, o terceiro sempre é mais o quadrado do segundo. Quanto que é 5 ao quadrado, gente? Não é 5 vezes 5, que dá 25. Prontinho, já resolvemos, tá? O próximo, mesma coisa, o quadrado do primeiro, n ao quadrado, menos, vamos copiar aqui o termo central, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, ó. 8 vezes 2, 2 vezes 8 dá 16. Copia o n depois, tá? Vamos para o terceiro termo, coloca sempre o mais, o quadrado do segundo, né? 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que dá 64. Olha outra aqui de fração, sem problemas nenhum, vamos lá. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos, coloca o sinal de menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aproxima esses termos, gente. Vamos aproximar, ó, 2 vezes 2 quintos. Vamos pegar o número, esquece o x um pouquinho, ó. 2 vezes 2, 4. Embaixo do 2 não tem nada, a gente coloca o 1. 1 vezes 5, 5. Então, vai ficar 4 quintos, e aí copia lá o x. E depois, mais o quadrado do segundo, é o 2 quintos ao quadrado. Eu vou repetir 2 quintos vezes 2 quintos, ó. 2 vezes 2 dá 4, copio o 4 em cima. E 5 vezes 5, 25. Prontinho, tá? Então, agora a gente vai brincar com os números nesse D de subtração. Quem é o 59 numa subtração? Num processo, vamos fazer produto notável com subtração. Não seria o 60 menos 1, que daria 59? Então, vamos lá, isso é a mesma coisa que 60 menos 1 ao quadrado. Vamos fazer o produto notável, o quadrado do primeiro, 60 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 60 ao quadrado, olha lá, gente, vamos montar aqui, ó, 60 vezes 60. Quanto que é 6 vezes 6? 36. Acrescenta 2 zeros, 0, 0. Menos 2 vezes 60, 120. 120 vezes 1, 120, ó, 120. Mais 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1.
3.600 menos 120 agora é menos, tá bom, gente? Então, não esqueçam aqui que não dá para somar. Então, vai ficar o quê? 3.480. 3.480 mais 1, 3.481. Pronto, a gente já até resolveu quanto que é 59 ao quadrado, tá? Muito bem. Agora a gente vai treinar tudo aquilo que a gente já sabe. Vamos exercitar nesses dois aqui aquilo que nós já vimos. Ó, é produto notável pela soma. Então vamos lá. O quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais termo central positivo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Continua aqui, ó. A ao quadrado fica, 2 vezes 2 dá 4, A, mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Muito bem, esse é o quê? É pela subtração. Vamos lá, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí, opa, peraí, gente, deu pane aqui. Eu apertei, eu acho que um botãozinho aqui da caneta, aí riscou. Continuando. Onde que eu parei? Mais o quadrado do segundo. 10 ao quadrado é 10 vezes 10 que dá 100. E aqui, ó, 2 vezes 10, 20, menos 20c, mais c ao quadrado que eu não consigo resolver. Tudo bem? Vamos para esse c aqui, vou fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui pequenininho para caber. O quadrado do primeiro, eu vou colocar entre parênteses para vocês entenderem que o 2 também está ao quadrado. Ó, vamos por partes. 2 ao quadrado. Esse não tá ficando. Mais que o processo é pela soma, vou colocar um parênteses no meio também. 2 vezes o primeiro, que o primeiro é 2A, vezes o segundo, que é 3B. Olha lá. Mais o quadrado do segundo, que é 3B ao quadrado. Vamos aqui, ó. Vou mudar de cor só para a gente resolver. Quem é o 2 ao quadrado? Não é 2 vezes 2 que dá 4. O A dá para resolver? Não, copia, 4A ao quadrado. Pronto, já resolvemos esse. Vamos para esse. Vamos multiplicar primeiro todos os números, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 12. E o AB, professora, coloca depois. AB, tudo junto, assim, ó, tá? Mais, quanto que é 3 ao quadrado? 9. E B? B vezes B, B ao quadrado. Prontinho, terminamos aqui. Era um pouquinho só mais trabalhoso, mas seguindo a regra dá do mesmo jeito, tá? Agora tem os números e a gente vai fazer os produtos notáveis com os números. E aí a gente vai ter que adivinhar se é pela soma ou pela subtração. Por exemplo, esse 33 eu vou fazer pela soma. Por quê, professora? Porque se eu fizer, que número que eu vou subtrair? Ó? Se eu fizer 30 mais 3, fica fácil. Agora, se eu fizer 40 para dar 33, seria 40 menos 7. Ficaria complicado, né? Então, vamos fazer 30 mais 3? Então, esse é pela soma, ó. 30 mais 3 ao quadrado. Vamos lá. O quadrado do primeiro. 30 ao quadrado, olha lá, 30 ao quadrado, vou fazer por partes, mais é pela soma, 2 vezes o primeiro, que é 30, vezes o segundo, que é, opa, coloquei 2, coloquei errado, que é 3, cadê? 3, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado. Olha lá, vamos continuar aqui, ó. 30 ao quadrado, olha lá, não é 30 vezes 30? 3 vezes 3 dá 9 e acrescenta 2 zeros, deu 900. Coloca lá, 900. Mais 2 vezes 30 dá 60. 60 vezes 3, 6 vezes 3, 18, com 0, 180. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Agora é só somar, ó. 900 mais 180
1080. 1080 mais 9, vou colocar aqui embaixo, 1089 é o resultado, tá? Quem é o 49 ao quadrado? Ah, agora eu vou fazer pela subtração. O 49 é o 50 menos 1. Então, vamos fazer pela subtração. 50 menos 1. Olha lá, o quadrado. Quadrado do primeiro, 50 ao quadrado, menos, porque pela subtração o central é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos resolver. 50 ao quadrado, faz lá, gente. 50 vezes 50. 5 vezes 5, 25. Acrescenta 2 zeros. Menos 2 vezes 50, 100. 100 vezes 1, 100. E aí, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2.500 menos 100, 2.400. Mais 1, 2.401. Próximo, 71 ao quadrado, pela soma, né? 70 mais 1, vamos lá, 70 mais 1 ao quadrado. O quadrado do primeiro, 70 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 70, vezes o segundo, 1, mais o quadrado do segundo. 70 vezes 70, 7 vezes 7 dá 49, acrescenta 2 zeros. Mais 2 vezes 70, 140, 140 vezes 1, 140, mais 1 ao quadrado que dá 1. 4.900 mais 140, 5.040. 5.040 mais 1, 5.041. 17 ao quadrado, gente. O que vocês acham? Pela soma ou pela subtração? Se eu fosse fazer pela soma, seria 10 mais 7? Tá, daria também. Pela subtração, 20 menos 3? Também podemos escolher, vocês que sabem, tá? Eu vou escolher o 10 mais 7. Eu acho que para mim vai ficar melhor pela soma. Então, 10 mais 7 ao quadrado. Então, vamos lá. 10 ao quadrado do primeiro, 10 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 que dá 100, mais 2 vezes 10, 20, 20 vezes 7, 140, mais 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Vamos somar. 100 mais 200 mais 140, 240. 240 mais 49, 289. Tá? E 1.001 ao quadrado, a soma, né, gente? 1.000 mais 1 ao quadrado. Vamos lá, o quadrado do primeiro, 1.000 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Professor, agora 1.000 ao quadrado ficou ruim, hein? Olha só, gente, como é fácil, ó. Vamos escrever aqui, ó, 1.000 vezes 1.000, aqui em cima. É só colocar 1 e juntar todos os zeros, ó. Quantos zeros que eu tenho aqui se eu juntar? 6 zeros. Então, coloco 1 seguido de 6 zeros, ó, que dá 1 milhão. Ficou um número grande, mas não tem problema, ó. Deu 1 milhão. E aí? 2 vezes 1.000, 2.000. 2.000 vezes 1, 2.000. Mais 2.000. Mais 1 ao quadrado, dá 1. 1 vezes 1, 1 milhão mais 2.000, quanto que dá isso? Então, aqui, ó, é só acrescentar o 2.000 aqui, ó, na sequência, ó. Então, o 2 vem para cá, ó, e os 3 zeros do 2.000 para cá. Então, é só escrever, ó, 1, vamos lá, opa, 1, 0. Deixa eu arrumar esse 1 milhão aqui, que vai ficar meio complicado aqui, né, pra vocês entenderem. Vou fazer até de uma outra cor, fazer vermelho, com o resultado dessa conta, ó. 1.000 ponto. Epa, faltou aqui, ó, o 2.000, o 2 tem que entrar aqui, ó, e os 3 zeros do 2 aqui, não é? Então, apaga esse 0 e troca por esse 2, ó. Vamos trocar pelo 2. Coloco o 2 aqui.
seguido de 2 zeros. Pô, professor, e o terceiro? Ó, vai acrescentar o 1 aqui na unidade, ó. Como que lê esse número? 1.002.001, né? Olha o resultado dessa operação, né? Muitos números, né, gente? Mas dá certo. Quem é o 889 num processo de produtos notáveis? É a subtração, né? Eu posso fazer 900 menos 1? Então, ó, 900 menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, 900 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 900 vezes o segundo, 1, mais o quadrado do segundo. 900 ao quadrado, ó, olha lá, 900 vezes 900. 9 vezes 9 dá 81. Quantos zeros eu acrescento depois? Ó, soma, 2, 4 zeros. 1, 2, 3, 4, ó, 810 mil, menos 2 vezes 9, 18. Acrescenta 2 zeros, menos 1.800, mais, opa, que eu coloquei um vezes, desculpa, gente, mais 1 ao quadrado, 1. Quanto que dá isso, gente? 810 mil menos 1.800. Vai dar 808. Peraí, gente, deixa eu fazer aqui, montar, que agora até eu tô me cafundindo aqui. Peraí. Esses números ficam pequenininhos e aí confunde a gente. Então, vamos lá. 810 mil menos 1.800. Ó, 00228 0,8. Então, 808.200 mais 1, 808.201. Tudo bem? Bem, gente, então, corrijam esses exercícios. Eu ia até passar o outro jeito, mas eu acho que não vai dar tempo, né, na nossa aula. Eu quero que vocês corrijam esses exercícios agora, dê um pause, tá? Anotem todos e revejam, tá? Para vocês fixarem esse conteúdo. E aí, na nossa aula presencial, eu vou reforçar esse conteúdo e vou passar também o nosso próximo produto notável que ficou faltando, tá bom? Até mais, beijos, boa aula aí para vocês.